Presidente do Conselho Estratégico Nacional, admite assumir outras funções no partido, por exemplo, passar a vice-presidente? Boa tarde, é um gosto muito grande estar aqui convosco. Eu tenho defendido que deve haver renovação de quadros dentro do PSD e, nomeadamente, deve haver algum refrescamento, vamos chamar-lhe assim, nas estruturas do partido, que, pela natureza, eu diria, quase lógica dos acontecimentos, tem ainda nesta fase muita gente que está no governo. E é importante, por razões óbvias, não é, que haja ligação entre o PSD e o governo, mas eu acho que devemos manter e salvaguardar que são duas entidades distintas, não é? E, portanto, nesse E aspecto eu como acho está que é habituado importante. já a fazer a ligação entre o Governo e o Parlamento, podia agora usar Mas essas características para o partido. admito que sim, mas eu acho que há muita gente válida, provavelmente muito mais válida do que eu, para poder desempenhar essas funções, e eu acho que nós devemos, acho que todos compreenderão, eu já tenho muito, usando um português corrente, muito por onde me cozer não é? Com as funções governativas e, portanto, acho que há outras responsabilidades que devem ser assumidas por outras pessoas. Estamos a poucas horas de saber a composição final da direção do PSD. Ainda assim, deixe-me só perguntar-lhe, admite ou não ficar à frente do Conselho Estratégico Nacional? Ou na lógica do que defendeu agora, talvez seja mais indicado um refrescamento? Eu acho que deve haver uma renovação e um refrescamento. É essa a minha predisposição e é o meu conselho, se quisermos, a quem tem que decidir, que é naturalmente o Presidente do partido, o Dr. Luís Montenegro. Tem alguma ideia de sucessor? Não. Não tenho. Tem, mas não partilha connosco, naturalmente. Mesmo que tivesse, não partilharia, é verdade, não é? Mas isso é uma decisão do Presidente do partido. Falemos então sobre o processo que agora se inicia, a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, é Ministro dos Assuntos Parlamentares. Teme que a oposição, através de votações cruzadas, venha a desvirtuar o Orçamento do Estado do Governo? Em primeiro lugar, eu acho que nós não devemos temer, não é? No sentido que há um Parlamento, há um jogo democrático que vem pela frente e há uma discussão na especialidade, como sempre tem acontecido, vai certamente ser alvo de muitas, tem havido milhares, aliás, de propostas de alteração ao Orçamento de Estado e, portanto, vai haver com certeza muitas votações cruzadas, mas isso é o normal e o natural, portanto, nós devemos desdramatizar este processo na especialidade. E não devemos especular com cenários mais dramáticos e mais catastrofistas. Não é? A pergunta tem algum fundamento por tudo o que aconteceu no início da legislatura. Houve medidas aprovadas por PS e Chega, nomeadamente a redução do IVA da luz, o fim das portagens, também uma redução de IRS diferente daquela que o Governo preferia, no fundo. Isto pode acontecer agora na especialidade. E o que fará o Governo perante um cenário desses? É verdade e a pergunta é legítima, é verdade que isso aconteceu, mas eu acho que nós todos, e os portugueses em geral, eu diria, que acompanham mesmo com algum distanciamento por vezes a vida política, estão um pouco saturados deste folhetim à volta do Orçamento de Estado. Nós andamos, a verdade é esta, desde o início do verão, ou se calhar até antes disso, a especular todos sobre cenários que poderiam conduzir a crises políticas, a circunstâncias, a instabilidade da nossa vida até social, decorrente do Orçamento de Estado. Chegamos a este momento e acho que podemos todos respirar com outro à vontade, aliviados, sim, de alívio por acharmos que não vamos ter uma crise política, aparentemente, não é? E vamos ter estabilidade política. E, portanto, eu acho que não é desejável se agora começarmos a especular sobre um outro episódio eventual, hipotético, que pudesse acontecer durante o orçamento. Mas para estarmos todos preparados ou na mesma página, o que é que seria inaceitável para o Governo? Vamos excluir a hipótese de se mexer muito na margem orçamental. Pedro Nuno Santos já disse que respeitará os 700 milhões, os 0,3% de excedente, mas para lá disso, o que é que seria inaceitável para o Governo? É uma cenarização que nós não fizemos. Porquê? Porque o Governo apresentou uma proposta de lei que é aquela que consideramos que é melhor para o país, depois de termos conversado, e em alguns casos, designadamente com o Partido Socialista, termos conversado aprofundadamente e detalhadamente sobre aquilo que poderiam ser um acolhimento muito abrangente, muito largo das suas propostas, da sua visão para o Orçamento de Estado. E, portanto, atingimos uma solução, uma proposta que é, na nossa opinião, muitíssimo equilibrada. Repare que é um orçamento. É a primeira vez na história da nossa democracia que temos um orçamento que não aumenta nenhum imposto, nenhuma taxa de imposto. É um orçamento que não só não aumenta nenhum imposto, como diminui alguns dos impostos. É um orçamento que aumenta salários, que prevê aumento de pensões, que ao mesmo tempo ajuda e beneficia a vida, valoriza muitas carreiras da função pública, como os professores, as forças de segurança, forças militares, os enfermeiros, etc, etc. Aumenta o investimento público. Portanto, seria muito difícil compreender, seria muito difícil compreender que agora se fosse desvirtuar esse orçamento na especialidade. Portanto, é um cenário que nós não colocamos.
por exemplo, Miranda Sarmento, creio que sugeriu em entrevista à RTP neste mesmo congresso, que se a redução do IRC cair por algum motivo, não seria motivo de uma crise política. Concorda com esta ideia? Eu volto a dizer, acho que nós não devemos especular sobre cenários que não são os melhores. Portanto, nós temos pela frente a possibilidade de ter um cenário bom para os portugueses, que é não termos depende de esse orçamento vocês, aprovado. daí a insistência na pergunta. Não depende de vocês, não depende do Governo. Com certeza. O processo agora está no Parlamento. Mas até por isso, por não depender de nós, eu não queria estar a fazer pura especulação. Eu acredito, e quero acreditar mesmo, genuinamente, no sentido de responsabilidade da oposição. Até Se dia existir- 29 de novembro. Esse Com sentido de certeza, responsabilidade. com certeza. Também no processo de especialidade do Orçamento de Estado. Mas até digo mais, já agora, pegando nessa questão e nessa pergunta em particular, eu quero acreditar no sentido de responsabilidade da oposição também depois de 29 de novembro. Nós vamos ter um ano importante em que o Governo tem, de facto, muita vontade de governar e transformar o país a benefício dos portugueses, e é importante, julgo para todos, que nós tenhamos uma oposição com sentido de responsabilidade e com sentido construtivo. Portanto, ninguém vai pedir à oposição que não marque as suas diferenças, que não aponte divergências e que tenha o seu próprio programa e o seu caminho. Mas é muito importante que ponha a tónica num sentido construtivo daquilo que quer apresentar. Se tivermos uma oposição que se vai limitar a boicotar, a sabotar a ação do Governo, aí o país vai perder muito. E, portanto, eu acho que é muito importante, mesmo para depois do orçamento, que haja esse sentido de responsabilidade e esse sentido, se quisermos, até de futuro para o país. Mas esta decisão do PS não pode tirar margem a isso, ou seja, Pedro Nuno Santos, muito a contragosto, deu as razões para viabilizar este orçamento, não pode significar que depois nas restantes questões o PS vai mesmo ser oposição ao PSD e não vai estar lá para aprovar medidas. Eu percebo a pergunta e talvez por isso é que eu tenha feito esta menção preventiva, digamos assim, mas eu acho que devemos ter a esperança de que não acontecerá e que o sentido de responsabilidade prevaleça. A oposição tem duas cabeças, Pedro Nuno Santos e André Ventura, depois do que aconteceu há poucas semanas entre André Ventura e Luís Montenegro. Presumo, até pelo que foi dizendo também o Pedro Duarte, que não haja grande confiança no Chega. Admite que André Ventura pode incendiar o Parlamento e aprovar medidas contra a vontade do Partido Socialista, por exemplo, aumentando a despesa estrutural, contra a vontade do Partido Social Democrata, perdão. Isso, para acontecer, teria que voltar a haver uma coligação entre o Partido Socialista e o Chega para esse efeito, uma conjugação de votos entre esses dois partidos. Portanto, a mim, eu ficaria muito surpreendido. É verdade que já aconteceu, fiquei já surpreendido uma ou duas vezes no passado, mas eu espero que tenham aprendido a lição, porque é uma atitude relativamente irresponsável, de repente tentar-se governar desde o Parlamento, e já por si seria muito estranho, mas ainda por cima, quando há uma coligação antinatura, claramente, ou contra a natura, entre o Partido Socialista e o Chega, em que parece que a única coisa que por vezes os move é tentarem prejudicar a ação do Governo, isso seria, julgo eu, muito pouco razoável e muito pouco benéfico para a vida dos portugueses. E o Governo aprendeu a lição, ou seja, estes encontros com o Chega, 5-2, não temos tempo aqui para voltar a revisitar esse psicodrama, mas o Governo vai continuar a ter reuniões secretas, chame-lhe o que quiser, com André Ventura, depois de tudo que André Ventura acusou Luís Montenegro. Sim, o Governo tem feito reuniões, muitas delas públicas, com todos os partidos, aliás, e os senhores sabem muito bem, não é, porque acompanham bem essa realidade. Temos tido contactos institucionais com várias forças partidárias e não temos nenhuma intenção de reduzir ou diminuir esse esforço de diálogo permanente, designadamente no Parlamento. Algo um pouco distinto é o Primeiro-Ministro, enquanto tal, ter reuniões reservadas, como aliás sempre aconteceu na história da democracia portuguesa, portanto, por vezes parece que é algo fora do comum, e que aliás acontece na generalidade das democracias evoluídas no mundo. Há reuniões que são mais reservadas, por vezes até porque há questões de Estado importantes que não podem ser de conhecimento público e que são tratadas nessas reuniões, entre o Primeiro-Ministro e os líderes da oposição. É evidente que um pressuposto para essas reuniões decorrerem é haver um mínimo de confiança entre as pessoas, para elas poderem serem minimamente produtivas. E eu acho que todos nós não somos imunes ao que vamos vendo e ao que vamos observando. Logo, a conclusão lógica é não se encontram mais com André Ventura, pelo menos sem testemunhas. Parece-me uma conclusão lógica, mas isso é uma opção que o Primeiro-Ministro terá de fazer, mas parece-me óbvio que nós, não tendo capacidade para ter confiança, as reuniões têm de correr de uma forma distinta. Não?
Pedro Duarte, há pouco falou aí de respirar de alívio. Aguentará mais 3 negociações orçamentais ou depois de aprovado este orçamento preferirá partir para outros desafios, como por exemplo a Câmara Municipal do Porto? A minha resistência física, desse ponto de vista, foi testada e acho que mostrou que é muito grande e, portanto, estou preparado para aguentar muitas rondas negociais, não é só do Orçamento de Estado, em muitas outras matérias, porque de facto eu tenho que ser a ponte com o Parlamento e dentro do Governo foi essa a missão que me destinaram. E estou absolutamente focado nessa missão que estou a desempenhar. Mas seria um desafio igualmente honroso sair para ser candidato à Câmara do Porto, isso é uma possibilidade, essa questão de o Governo abdicar de um ministro para ganhar um candidato à autarquia do Porto? Há 2 perguntas e eu respondo sim à primeira parte, seria com certeza um desafio muito honroso, seria em qualquer circunstância, particularmente para mim que sou do Porto e que gosto muito da minha cidade, mas a segunda parte eu já tenho que responder que não, eu estou absolutamente focado na governação, como digo, e nem poderia ser de outra maneira. É de tal maneira envolvente a atividade que tenho, que eu nunca poderia estar com um pé dentro e um pé fora, ou a pensar numa atividade e a sonhar com outra, digamos assim. Mas esse, e, portanto, perceberá que é um argumento a favor de uma eventual candidatura à Câmara Municipal do Porto, uma vez que se este Orçamento de Estado foi tão difícil de negociar, o próximo seguramente dificilmente será aprovado, para usar um eufemismo, as suas funções, enquanto pivô dessas negociações, acabam por estar um bocadinho esvaziadas. Portanto, estaria de uma forma mais livre para abraçar esse desafio à Câmara do Porto. Eu diria que é uma dedução assim um bocadinho extensiva e criativa, porque a minha função não é negociar orçamento de Estado, vai muito para além disso, em primeiro lugar. Em segundo, eu não sei se devemos achar que o próximo orçamento vai ser reprovado. Eu recordo que há 6 meses atrás todos ouvimos o líder do Partido Socialista dizer que era praticamente impossível o Partido Socialista viabilizar o Orçamento de Estado. Ora, passaram 6 meses e ouvimos o líder do Partido Socialista a dizer que iria viabilizar o Orçamento de Estado. E, portanto, este Governo, de facto, consegue, se calhar, não promete o impossível, mas acho que consegue o praticamente impossível. E, no seu caso, também não diz que é praticamente impossível ser candidato à Câmara do Porto? Não quer ficar preso a essa ideia? Confesso-vos e digo-vos com toda a sinceridade, não é questão que eu coloque sequer. Não? Eu estou de tal maneira focado mas não se colocou, na missão que estou a ao desempenhar. ser o novo Presidente da Distrital do Porto, não se colocou um bocadinho nessa posição? Eu admito que possa ser feita essa interpretação, mas não foi nada com esse intuito. Sei isso sim, que agora tenho uma responsabilidade, ou terei uma responsabilidade acrescida, de encontrar um bom candidato à Câmara do Porto e, até mais importante do que isso, encontrar um bom Presidente da Câmara do Porto. Que nomes é que tem, para além de Pedro Duarte? Eu não vou avançar, mas posso dizer que tenho pelo menos uma mão cheia de excelentes nomes na minha cabeça. Pedro Duarte, estamos a terminar a nossa entrevista. Temos uma outra entrevista, pelo menos apalavrada, no futuro, em que podemos discutir com mais profundidade também a questão do plano para a ação social, para a comunicação social, perdão. Mas deixe-me fazer-lhe ainda assim uma pergunta. As declarações de Luís Montenegro causaram bastante controvérsia. O Primeiro-Ministro escreveu um artigo de opinião no Expresso, onde de alguma forma procurava contextualizar. A pergunta muito direta é se acha que as declarações de Luís Montenegro foram felizes. Eu acho que elas foram, de facto, interpretadas de uma maneira que não tem adesão à vontade que tinha o Primeiro-Ministro quando as proferiu. Eu reconheço isso. E, portanto, nesse sentido, acho que o próprio hoje dirá que não foram felizes na medida em que não foram bem interpretadas. Porque a motivação do Primeiro-Ministro, eu conheço bem o seu pensamento relativamente a esta matéria, foi precisamente tentar valorizar o trabalho dos jornalistas e, de alguma maneira, se quisermos, criticando nesse sentido, alguma desvalorização que por vezes se faz de alguns jornalistas a quem não são dadas condições, não são dados recursos, não é dada formação e por vezes temos circunstâncias em que alguns jornalistas, outros ainda não são bons sequer jornalistas, são lançados, digamos assim, para a arena, nomeadamente em conferências de imprensa, até com o próprio Primeiro-Ministro, e que, por não estarem capacitados, verdadeiramente capacitados, acabam por ter que recorrer a alguém que por eles faz perguntas e intervém nessas conferências de imprensa. Portanto, a ideia foi valorizar o trabalho do jornalismo, se quisermos a falar mais para os patrões, fomos por as coisas assim para simplificar, dos órgãos de comunicação social, a dizer que tinham de investir no jornalismo e nunca com o sentido de criticar o trabalho dos jornalistas, pelo contrário. Pedro Duarte, julgo que estão a chamá-lo. É verdade, estamos aqui a criar um incidente. Estamos a criar um incidente e, portanto, a nossa entrevista fica por aqui. Muito obrigado. Agradeço a vossa entrevista. Obrigado por se ter juntado a nós. Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, também Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD.